Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre como lidar com a dor do luto, algo que muita gente passa no dia a dia, porém muitas pessoas também não têm nem a coragem de tocar no assunto. Eu trouxe aqui alguns dados que enaltecem justamente isso que eu falei para vocês. De acordo com uma pesquisa encomendada pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil, 74% das pessoas não falam sobre a morte ou seus desdobramentos, mesmo sabendo que esse é o fim para todos os seres vivos. Mas afinal, por que é tão difícil passar ou lidar com o luto ou com uma perda, seja de um ente querido, de um relacionamento, de uma expectativa? Bom, e quem responde essa e outras perguntas para a gente é a psicóloga Nájila Caires, que tem aí uma grande vivência justamente nessa questão de lidar com o luto. Bom, Nájila, obrigado pela sua presença aqui no Observações e hoje, claro, para falar de algo que infelizmente é difícil para todo mundo, né, passar por isso, mas que é inevitável, né? Então, nada melhor do que nessa semana, justamente, já que a gente teve aí o último dia de finados, para a gente saber e falar sobre esse assunto, porque afinal é mais que necessário, né? Isso mesmo, Henrique. Muito importante a gente falar sobre esse assunto que é tão pouco comentado. Agora, eu começo o programa te perguntando justamente isso, né? Qual que é a definição de luto e por que, na sua opinião, mais de 70% da população, né, da maioria das pessoas aí que foram ouvidas nessa pesquisa, não gostam nem sequer de tocar nesse assunto? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de luto, nós estamos falando da perca do objeto amado. Quando a gente fala de objeto, é aquela pessoa que se foi, né? Então, a pessoa, ela tem um vínculo rompido, um vínculo afetivo. E isso gera nela uma série de emoções, de sentimentos e uma nova vida que ela precisa o quê? Reelaborar. A gente fala de ressignificação. Toda vez que a gente ouve a palavra luto, nós precisamos pensar na ressignificação. Ressignificar a vida sem a presença da pessoa amada. Então, o luto é basicamente isso. Quando, você traz esses dados dessa dificuldade das pessoas em falarem do assunto, a gente percebe que existe uma questão cultural, porque isso é desde os nossos antepassados, e também a questão da negação, é aquela velha história, não vamos falar sobre isso porque isso causa dor, e a gente não consegue perceber o quanto dificulta a nossa elaboração do luto quando a gente não fala sobre ele. Por isso que eu sempre falo com os meus pacientes, com as pessoas, vamos falar sobre a finitude, porque a partir do momento que eu falo, eu entendo, então isso me possibilita uma maior elaboração. Agora, perder algo ou alguém sempre é um momento difícil, nunca é fácil. Mas por que é tão duro para as pessoas lidar com essa realidade que, por exemplo, hoje de manhã a pessoa estava viva, então os meus sonhos estavam ali ativos e hoje à tarde isso já não existe mais. É um baque muito grande, né? Muito. Nós, seres humanos, não somos preparados para lidar com a ausência. Não existe essa questão. Nossa, eu amo muito meu pai. Ele não está aqui comigo, mas eu amo ele e eu continuo lidando muito bem com isso. Não. Nós somos seres de abraço, de afeto, de pegar, de beijar. Então, se eu não tenho a presença física daquela pessoa, eu vou ter dificuldade de aceitar esse novo contexto no qual eu estou inserido. Agora, pesquisando, sobre esse tema, para falar sobre esse assunto também, a gente tem que estudar sobre. Eu vi aí que existem alguns aspectos do luto, são 5 passos do luto. Então explica pra gente quais são, Eu selecionei alguns aqui: negação, raiva, tem outros também. Então, geralmente, eles acontecem um de cada vez após o momento do luto ou podem acontecer também simultaneamente? Como que funciona? Então, esses aspectos, por muitos anos, eles foram citados como etapas do luto. Agora a gente entende, nós estudiosos do luto, a gente entende que não existe mais essa questão de etapas, existem características, igual você mesmo mencionou. E elas são muito subjetivas. A gente consegue falar dessas 5 características entendendo que uma pessoa pode passar pelas 5 ou pode passar por 1, 2, porque isso vai de acordo com a personalidade de cada um. Vou citar bem brevemente cada uma delas, com exemplos para a gente poder entender melhor. Quando eu tenho a notícia da morte, eu tenho um choque. Então, o que eu tenho? Negação. Eu nego aquele fato, eu nego que aquela pessoa morreu.
Essa negação, ela está muito presente também no diagnóstico de doenças, né? Daquelas pessoas que estão, às vezes, em cuidados paliativos ou receberam um diagnóstico de uma doença terminal, né? Sem cura, e aí ela já passa por esse momento de negação. Após a negação, ela vai começando a perceber que ela vai tendo muita raiva, ela passa a ter muita raiva. Raiva do diagnóstico, raiva dos médicos, raiva da vida, até raiva da religiosidade, de Deus e assim por diante. A pessoa, ela se torna um turbilhão de emoção, mas sempre com a raiva evidenciada. Depois, passado por isso, a gente fala muito de uma fase, né, de uma etapa, aliás, que é extremamente dolorosa. É que a gente mais percebe que os pacientes enlutados sofrem e que eles buscam muita ajuda terapêutica nesse momento. Ela é chamada depressão. Mas veja bem, quando eu falo da depressão, eu não estou dizendo que todo mundo que tem luto vai ser depressivo, porque depressão é patologia, luto não é doença, então luto não é patológico, luto é processo. Porém, essa depressão é uma tristeza sem fim, quando a gente fala dessa característica do luto. É quando a ficha cai. A minha ficha caiu, que agora nunca mais eu vou ter a presença daquela pessoa, nunca mais eu vou abraçar, nunca mais eu vou beijar, nunca mais eu vou conversar com ela. Então isso traz um desespero tremendo. É aquela fase onde a pessoa ela fica com aquele embotamento psicológico, que ela sente que ela não vai sair do buraco. A gente fala muito nos consultórios que é o buraco sem fim, né? Então é a fase mais dolorosa e geralmente a mais longa. Depois, passado por isso, a gente fala da característica da aceitação. Quando eu falo de aceitação, eu não estou dizendo que as pessoas acordam um dia e falam, tudo bem, eu aceito que, né, essa pessoa amada morreu. A aceitação é quando ela entende que ela precisa seguir a vida. E daí o que ela vai fazendo? Ela vai aos poucos aceitando, né, ela vai entendendo que existe possibilidade de ser feliz novamente. Porém, vale ressaltar que eu acabei pulando, a gente tem a barganha. A barganha ela é bem pouco comentada porque ela é muito rápida e a maioria dos enlutados não costumam passar por ela. A barganha está ali entre a ficha cair e a questão da aceitação. A barganha é a troca, né? É quando a pessoa começa a fazer trocas mentais. Por exemplo, nossa, eu recebi esse diagnóstico. Se eu curar, eu vou emagrecer. Se eu curar, eu paro de fumar. Se eu curar, eu vou ter uma vida melhor. Ou então, nossa, se Deus me tirar essa dor da perda dessa pessoa amada, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Se Deus me tirar essa dor, eu vou fazer tal situação. Essa barganha, ela é comum, mas geralmente ela é muito rápida. E assim, quando a gente fala dessas características, nós precisamos de entender, Henrique, que elas são muito subjetivas. Falar de luto é falar de um ser único. Essas características são só para a gente sintonizar em que momento o enlutado ele está vivenciando. E eu sempre gosto de colocar para os pacientes para que eles tenham conhecimento. Porque a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu tenho mais chances, né, mais oportunidade de lidar de uma forma menos desorganizadora. Agora, a gente percebe também que quando se trata de luto, a gente geralmente fala de mortes, né? Morte de alguém que é querida na nossa vida e tudo mais. Mas tem processos de luto na nossa vida também. Perder um animalzinho, ou então finalizar uma amizade, terminar um relacionamento, perder aquele emprego que sempre se quis, né? Ou então perder algo que se correu muito atrás para conquistar aquilo. Então, como lidar com esses lutos que na vida da gente a gente vai passando? Principalmente são esses fechamentos de ciclos. Sim, a gente chama de luto simbólico. Não precisa ter uma morte física, mas existe o rompimento de um vínculo, né? Como você mesmo citou, às vezes a perda de um emprego, a perda de um relacionamento, né? Um divórcio, às vezes perda de um status social financeiro, né? A pessoa, ela vive as mesmas características do luto em relação à morte, quando morre fisicamente. É a mesma coisa, vamos dizer assim. A diferença é que ela tem que lidar com a situação de uma forma simbólica. Por exemplo, eu perdi o meu esposo, o meu marido não morreu. Mas eu posso vê-lo andando ali na rua e eu vou ter que lidar com isso, com toda essa situação e perceber que ele não faz parte mais da minha vida,
né? Eu aposentei, né? Eu tenho toda uma vitalidade para trabalhar e aí eu me vejo fora desse contexto do trabalho. Eu vou vivenciar esse luto, esse processo. Né? Isso acontece muito e hoje isso é muito importante porque as pessoas elas estão tendo conhecimento, chega, né, até os atendimentos psicológicos, pessoas que estão vivenciando essa questão, né, perda do filho que não faleceu, mas foi embora para outro país, se casou e assim por diante. Aquela síndrome do ninho vazio, sim, né? Que a pessoa acaba vivenciando etapas do processo de luto. Agora, Nájila, justamente dentro desse processo, né, as pessoas às vezes não conseguem assimilar isso, né? Então, quando é que as pessoas devem perceber que esse luto está ali presente, que ela precisa lidar com as suas próprias emoções e tomar providência em relação a isso? Porque, como você disse, é algo passageiro, mas tem momentos também, tem pessoas que vão vivenciando aquilo ali, remoendo e não tiram aquilo da própria vida, né? O luto ele vai acontecer sempre que tiver uma morte física ou um rompimento de um vínculo, igual falamos. A diferença é que ela vai ter que começar a perceber o que é um luto normal, um luto saudável, do luto patológico. O luto saudável, aquele comum, é aquela que a pessoa ela vai vivenciando, ela sente tristeza, ela sente todas as etapas, ela sente até uma desorganização psíquica, mas ela continua a vida. O luto patológico é aquilo que bloqueia a pessoa. É quando ela chega no consenso de que ela não consegue mais fazer o que ela fazia antes, vamos dizer assim, de uma forma menos dolorida. Ela não consegue, às vezes, levantar da cama. Ela percebe que ela tem muita dificuldade de estar no convívio social com outras pessoas. É aquilo que bloqueia, que impede que ela continue a vida. Lembrando que, nos dois casos, vai haver a tristeza. A tristeza, gente, ela é um pano de fundo na vida da pessoa por muito tempo. Mas ela entende que no luto saudável, né, no luto esperado, ela tem possibilidade de ser feliz de novo. Ela percebe que a felicidade, que ela vai ter momentos de alegria e que tá tudo bem. No luto patológico, não. Ela vê só tristeza a todo momento. Agora, numa sociedade que a gente percebe a felicidade a todo momento nas redes sociais e que a gente se compara a todo momento, é complexo, né? A gente perceber e vivenciar essa tristeza e fala, poxa vida, todo mundo tá feliz, por que eu tô triste? Né? Então, como que você percebe isso também no consultório, chegando? Porque essa comparação é normal de acontecer, porém ela pode ser danosa, não é isso? Sim, com certeza. Essa percepção das pessoas, eu costumo dizer que é uma percepção bem errônea mesmo, de achar que a vida ela é de certa forma fácil no sentido de daquilo que é exposto mesmo, né? Eu vejo que as pessoas elas sofrem por ver que às vezes, eu perdi um ente querido, fulano de tal também perdeu e ele está seguindo a vida e eu não, então eu sou fraco, né? E aí eles têm dificuldade de entender que a gente coloca aquilo que a gente deseja colocar na rede social. E eu também vejo por um outro lado, Henrique, quando as pessoas se cobram de estarem bem. Quando ela percebe assim, não, eu perdi essa pessoa que eu tanto amava e eu tô aqui postando, eu tô aqui vivendo, né? Deixa eu me recuar também. Então existem dois lados, assim, dá para entender? Exatamente. Ok, Nájila, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. Você sabe o que é o e-mail do seu celular? Vamos descobrir. E-mail significa Identidade Internacional de Equipamento Móvel. É um código único de 15 dígitos que identifica o seu aparelho globalmente como uma impressão digital do seu celular. Para encontrar o e-mail, simule uma ligação para o seguinte código: #06 no teclado do seu celular. Ele também está na caixa do aparelho ou nas configurações do sistema. Anote seu e-mail em lugar seguro. Ele é crucial para bloquear o seu celular em caso de roubo e furto ou perda, impedindo o uso não autorizado. Proteja seu celular, conheça e guarde o seu e-mail.
Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A violência contra crianças tem crescido ano a ano. Fique atento aos sinais. Queda brusca no desempenho escolar. Fuga de casa. Lesões, apatia, isolamento e mudanças de comportamento. A violência deixa pistas. Disque 100 e denuncie. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Ceurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Ceurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre como lidar com a dor do luto. Bom, Nájila, agora a gente vai falar sobre justamente isso, né? Como lidar com a dor do luto, sendo que há pessoas saudáveis mentalmente e aquelas que já têm algum tipo de patologia, né? Então, claro que o sentimento de luto ele é subjetivo, ou seja, individual de cada pessoa, porém, para as pessoas que já têm algum tipo de distúrbio, algum tipo de doença, né, da saúde mental, pode ser mais difícil ainda. Então, como que é lidar com o luto, tanto para quem hoje tem uma saúde mental em dia e para quem não tem? Bom, então, isso conta muito. A pessoa que ela já tem uma patologia, uma fobia, um transtorno, uma depressão, possivelmente ela vai ter mais dificuldade, na maioria das vezes. E a gente não pode afirmar, né? Mas estatisticamente sim. Por quê? Porque já existe um rebaixamento do humor ali. Então já existe uma dificuldade de organização psíquica. Então ela vai ter sim mais dificuldade. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando do sujeito num contexto todo, né? No contexto geral. Então uma pessoa totalmente saudável mentalmente, ela vai passar pelo processo de luto também. Porém, ela tem, na maioria das vezes, mais chances de ressignificar aquele processo porque ela não está envolvida numa patologia, compreende? Então, o que a gente tem que ter bastante atenção? Se a pessoa ela já tem uma dificuldade, ela já está passando por uma depressão e perde um ente querido, a atenção tem que ser redobrada, porque já existe um rebaixamento ali da questão emocional, um rebaixamento da própria consciência. Então, a gente tem que, de imediato, acolher aquele sujeito. Agora, no primeiro bloco, você disse aí que há uma diferença entre o luto passageiro e o luto patológico, né? A partir de qual momento o luto ele se torna patológico, ou seja, ele se torna uma doença para aquele indivíduo que está passando por isso? Sim, o luto passageiro, todos os lutos são passageiros, a diferença é que um é saudável e o outro é patológico. O luto ele é um processo, então o luto por si só não é uma doença. Ele pode se tornar uma patologia se não for elaborado.
Então, para a gente perceber quando, né, a partir de que momento que isso está acontecendo? Quando eu percebo que a pessoa demonstra uma extrema dificuldade de ressignificar, uma extrema dificuldade de continuar a vida sem a presença da pessoa amada. Ela se recusa, na maioria das vezes. Ela entende que a vida dela acabou junto daquela pessoa. Ela entende que ela, ao mesmo tempo que ela sepultou o ente querido, ela morreu junto dele. E aquilo a gente começa a observar que passa o tempo, vai passando, a pessoa ela não demonstra nenhuma característica de que está voltando à vida. Né? E nesse momento é importante a gente sempre ter uma avaliação, né, do psicólogo, do psiquiatra, muitas das vezes, porque são esses profissionais que vão conseguir identificar se aquele luto é patológico ou não. Agora é necessário também uma boa rede de apoio, ou seja, pessoas que estão atentas a qualquer mudança de humor, atentas a qualquer mudança de comportamento, justamente porque é nessas horas que às vezes a pessoa não dá conta nem de fazer nada, ela tem que ser levada praticamente ou estimulada a buscar ajuda, né? Justamente, e essa é uma dificuldade dos enlutados, Henrique. O que acontece? No início do processo de luto, a rede de apoio, ela é muito presente. Todo mundo tem muita paciência, está preocupado. Passando um tempo, até um tempo muito breve, a gente percebe que cada um vai seguindo a sua vida e aí o luto não vai tendo, o enlutado não vai tendo muito espaço. E aí ele se sente o quê? Abandonado. Isso é constatado, gente. Muitas pessoas que procuram atendimento psicoterápico em decorrência do luto é porque se sentem sozinhas. E aí a gente tem que fazer um trabalho de resgate mesmo da própria autonomia da pessoa, de resgate ali dos vínculos afetivos, porque igual eu falei no início, né, nós não estamos preparados para lidar com a dor do luto. E assim, socialmente também não, né? Então, essa rede de apoio, ela é fundamental, mas precisamos entender como que é feita essa rede de apoio e o tempo que ela é disponibilizada para aquele enlutado, né? Eu costumo dizer que rede de apoio não é ligar de vez em quando e passar uma mensagem, vai se precisar, estou aqui. Não é isso. Rede de apoio é você de fato ir lá na pessoa e falar, vamos almoçar comigo. Ai, o enlutado se nega, né, muitas das vezes. Estou aqui, pra gente não fazer nada, mas eu estou aqui com você. É a presença física, não a presença virtual. Agora, Nájila, quando a gente fala em luto também, ou falar sobre esse assunto, a gente geralmente trata isso com adultos, né? E muitas vezes a gente não sabe como falar sobre esse tema com crianças ou com adolescentes, porque afinal eles estão começando a vida agora, às vezes não entendem, né? A finitude da vida, tudo para criança e para o adolescente ali é uma descoberta a todo momento, né? Então, como então tratar um assunto tão delicado quanto é o luto, quanto essa quebra de expectativas, de frustrações, que hoje também está tão difícil que os pais não estão conseguindo passar para os filhos? Primeiramente, precisa ser falado. A gente não esconde morte de criança e de adolescente. É impossível. É claro que a gente vai levar em consideração o estado cognitivo da criança, de acordo com o desenvolvimento intelectual dela, né? A forma com que eu falo com uma criança de 3 anos que o pai dela morreu é diferente da forma com que eu falo com um de 13, né? A gente tem que utilizar uma linguagem acessível. Porém, a gente precisa de parar com essa história de ficar metaforizando a morte. Virou uma estrelinha, papai do céu levou embora, foi viajar. Isso é totalmente drástico para o processo de elaboração do luto de uma criança e de um adolescente. Quando a gente fala de criança, a gente tem aquela vontade de proteger, né? Aí vamos proteger, não vamos contar para aquela criança que o vovô dela morreu. Não, ela não precisa saber. Claro que ela precisa saber, porque senão ela vai se sentir abandonada. Ela percebe que o avô não aparece mais, ela vai questionar, né? Então a gente precisa falar. Uma questão que aparece muito para mim é as pessoas quando falecem de mortes assim bastante drásticas, como por exemplo um acidente, né? E aí a pessoa machucou muito. As pessoas falam, mas eu vou dar detalhes? Não, você não precisa de dar detalhes. Mas você precisa de explicar que a morte é uma finitude, que não tem volta, que a pessoa morreu, que ela não vai voltar mais, que mesmo que aquela pessoa não esteja mais com aquela criança, ela ainda existe, ela ainda tem outras pessoas que amam muito ela, que aquela pessoa que foi embora, ela não foi embora, não foi porque ela quis não, que realmente ela amava essa criança, mas que infelizmente as pessoas morrem. E assim, eu tô falando assim de uma forma bem breve aqui, Henrique, mas tem todo vamos dizer assim, um protocolo
colo para a gente dar uma notícia para uma criança. Um adolescente, a forma com que a gente lida é bem próximo do adulto mesmo. A gente tem que ter muita atenção da forma com que esse adolescente vai absorver essa ausência. Agora, dentro desse assunto também, vamos então entrar na parte de velório e sepultamento. Muitas pessoas, eu já ouvi várias pessoas falarem isso, mas por que trouxe a criança aqui, criança de 3, 4 anos, ou então até de 10 anos aqui no velório para ver o avô, ou então um parente que faleceu? É uma cena muito chocante, né, nesse aspecto. Então, é necessário levar a criança ou ela pode ser poupada desses momentos extremos, né? Dali tá o cadáver da pessoa, do sepultamento, né? Porque até que a criança ou o adolescente elabora aquilo tudo, às vezes é a primeira vez que ela está passando por aquilo. É um baque muito grande também. Então, como que é? Isso é recomendável ou não? Tem 14 anos que eu lido com o processo de luto e eu sempre falei e continuo agora ainda mais reafirmando. Criança tem que ter a possibilidade de despedida. E onde que eu me despeço, na maioria das vezes? No velório, no sepultamento. Por quê? Porque a nossa cultura é essa, né? A gente tem a cultura de sepultar pessoas, de velar pessoas. É claro que eu tenho que me organizar para isso. O que eu sempre oriento? Um adulto, né, ele precisa de estar até assim, minimamente organizado mentalmente para dar essa notícia para a criança. Tem que ser um adulto que a criança confie. E aí ele vai perguntar para essa criança, ele vai explicar primeiro o que é um velório, né? Porque muitas crianças nem sabem o que é. O que é um velório? Vai explicar que lá tem muitas pessoas chorando, que as pessoas estão tristes, que existe uma caixa de madeira que a gente chama de urna, e lá vai estar aquela pessoa que ela perdeu. Que aquela pessoa, ela parece que ela está dormindo, mas ela não vai mais acordar, ela não abre o olho, ela não sente frio, ela não sente calor. E que vai ser a última vez que a gente vai ver aquela pessoa. Então a gente vai perguntar para essa criança, você quer ir lá se despedir ou não? É a criança quem vai decidir. De acordo com a minha experiência, Henrique, a maioria das crianças, elas preferem ir. Essa questão de não ir é de nós, adultos, da nossa negação, não da criança. E aí a gente sempre tem que escolher um horário mais longe do sepultamento, né? Porque no horário do sepultamento a gente sabe que fica muito cheio ali, né? Um horário assim mais tranquilo. Gera mais comoção também. Com certeza. E assim, tentar levar a criança por um período breve, né? Vai levar a criança, ela vai se despedir ali assim, num momento rápido e levar ela embora. E deixar para a criança muito claro que a escolha é dela, mas a forma com que o adulto vai explicar para ela o que é um velório também conta, porque tem adultos que já tem tanta preocupação e já coloca como se aquilo fosse algo muito tenebroso, né? Não, a gente precisa trazer o que é suavidade, por mais que seja difícil. E é claro, uma criança que ela consegue identificar aquele momento de despedida, possivelmente, na maioria dos casos, ela vai ter mais facilidade de lidar com o processo de luto. Por quê? Porque a nossa mente, né, o nosso consciente, ele entende aquilo que na maioria das vezes ele vê, aquilo que ele detém o conhecimento, aquilo que ele não vê fica perdido. Ok, Nájila, agora a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco tem mais observações. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue,
Muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas. Um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Você conhece o aplicativo Celular Seguro? O aplicativo permite a comunicação eficiente e ágil das ocorrências de roubos e furtos de celulares. Basta baixar o aplicativo e fazer login por meio do gov.br. Em seguida, cadastre uma pessoa de confiança, inserindo nome, CPF, telefone e e-mail. Atenção! A pessoa de confiança também precisa instalar o aplicativo Celular Seguro em seu aparelho. Depois, cadastre o seu aparelho informando o telefone, operadora e marca. Tudo pronto. Agora, em caso de furto ou roubo do seu aparelho, basta acessar o aplicativo pelo telefone da pessoa de confiança e clicar em registrar ocorrência. Seu telefone será imediatamente bloqueado. Atenção novamente, não precisa testar o aplicativo. Lembre-se, em caso de furto ou roubo, bloqueie o seu aparelho e procure imediatamente a Polícia Militar. De volta com observações que hoje fala sobre como lidar com a dor do luto. Bom, Nájila, agora nesse bloco a gente vai falar sobre o momento em que o luto ele se torna uma aceitação e em seguida a saudade, né? A saudade daquela pessoa, daquele momento, daquela relação que eu tive, daquele ciclo que eu vivi. Como então chegar nesse patamar e como deve ser o processo aí de quem está enlutado para justamente chegar nessa aceitação e automaticamente se transformar numa saudade? Precisamos viver o luto, não simplesmente passar por ele. Eu costumo dizer que existe uma diferença em viver o luto e em sobreviver nele. O viver é quando eu sinto as emoções. Eu sinto a raiva, a tristeza, o desespero, a angústia. O sobreviver é quando eu entro no embotamento psicológico que eu não sinto nada. Eu só como, durmo, trabalho, tudo no automático. Eu não vivo as emoções. Então, para a gente conseguir chegar nesse processo de aceitação, de ressignificação, eu até utilizo muito pouco a palavra aceitação, porque eu vejo que às vezes a pessoa ela pode não aceitar. Por exemplo, uma mãe pode não aceitar que o filho morreu, né? Mas ela consegue viver. Ela consegue ter momentos de alegria, mas às vezes ela não aceita, tá tudo bem. Ela não tem a obrigatoriedade de aceitar, mas ela precisa de ressignificar, que é o quê? Reaprender a viver sem a presença física da pessoa amada. Então, a gente precisa de viver esse processo. Precisamos também parar de negar, né? Aquela história, não vamos falar de morte, não vamos falar de luto, não. Isso só prejudica o processo em andamento. Então, a gente precisa de falar e liberar a angústia. Como que eu libero essa angústia? Através de duas formas, da fala e do choro. O chorar também é muito importante. Agora, justamente eu volto naquela questão que a gente falou, né? As pessoas hoje estão muito imediatistas, né? Eu preciso passar pelo luto porque eu preciso voltar a trabalhar, a minha empresa depende de mim, a minha família depende de mim, eu não tenho tempo para sofrer. E muitas vezes esse não sofrer agora vira uma bola de neve que vai se transformar em algo muito maior lá na frente. A gente já viu várias pessoas fazendo isso. É não dar conta de viver aquele luto naquele momento e procrastinar isso ao longo da vida ao ponto da pessoa ter até desenvolver algo, né? Alguma doença psicossomática, alguma coisa nesse sentido. Então, como que você percebe também esse viver o luto em uma sociedade hoje cada vez mais imediatista e que não se dá tempo de respirar, de descansar, de viajar e de curtir o próprio momento, inclusive o luto? Realmente é difícil, mas a gente precisa entender que para mim viver o luto eu preciso falar sobre a dor. Então eu tenho que encontrar um espaço onde eu me sinta acolhida para que eu compartilhe a minha dor.
Onde que eu vou encontrar isso? Às vezes na religião, né, a gente encontra, nos consultórios, né, de psicologia, em grupos terapêuticos. Eu preciso ir em busca deste espaço, porque eu entrar nessa vibe onde ninguém fala, isso vai me trazer consequências futuras, e não são futuras longe, não são futuras bem imediatistas também, bem próximas, vamos dizer assim. Então eu preciso de falar e de encontrar esse espaço. Agora, Nájila, muitas pessoas dão aí desculpas ou justificativas que a perda seja mais tolerável, como falar que fulano estava doente demais, então foi melhor para ele morrer, ou então foi o melhor, né, que Deus preparou para ele, e que a morte é a melhor saída. Por que a gente faz isso, né? Então a gente geralmente dá algumas justificativas para aquele momento difícil. Exemplo, eu terminei um relacionamento, mas o cara não fazia bem para mim, então nesse momento foi o melhor que tinha para os dois. Então assim, a gente tenta achar conforto até mesmo na dor. O ser humano é automático mesmo isso, ou isso é uma cultura que leva a gente a essa autoenganação ou até mesmo aceitação, né? Acredito que seja muito cultural, né? E negação também. Essas falas, elas são muito antigas e elas permanecem com muita frequência ainda, né? Você mesmo disse, é para justificar a morte. Justificar o que não tem justificativa. Morte é processo, tá dentro, né, do contexto do vital ali. Então, as pessoas, elas ainda utilizam isso para poder trazer um certo conforto ao enlutado. Mas ele estava sofrendo muito, ele descansou. São falas culturais, mas que em nada auxiliam no processo de luto. Muito pelo contrário. Né? Porque faz o enlutado muitas das vezes pensar assim: como assim descansou? Que tipo de descanso seria esse? Né? Estava sofrendo muito, mas por que não existia, né, nada a ser feito ainda? Não é mesmo? Então, assim, essas frases a gente precisa de certa forma evitar. Né? Existem outras formas da gente acolher o enlutado. Escutar a dor dele, falar da saudade. É muito bonito, gente, porque a saudade no início do processo de luto, ela é muito dolorosa, mas depois ela se torna mais leve, né? A gente pode, sei lá, passar 5 anos e ainda chorar pela perda do ente querido, mas não de uma forma assim, desorganizada, de muita agitação, mas com uma saudade leve. Então a gente precisa de ouvir e parar de calar o sujeito. Quando eu utilizo essas frases, foi melhor assim, não fala disso mais não, vamos falar da vida, o que eu estou fazendo? Eu estou negando, eu estou calando aquela pessoa, e ela precisa de falar, porque se ela não fala, ela não ressignifica. Se ela não ressignifica, ela não passa pelo processo de luto. Agora, passar pelo luto, né? Por exemplo, as pessoas hoje costumam, a gente acabou de falar sobre a questão de não ter tempo, então não querer vivenciar o luto, mas aquelas pessoas que substituem o luto. Exemplo, terminei um relacionamento, já emendo o outro. Terminei uma amizade, já colo numa outra pessoa para substituir aquela que estava ali. Ou então, saí de um emprego que eu amava e arranjei um provisório só para eu ocupar a cabeça. Isso é saudável? Como que você percebe também essas substituições que automaticamente o ser humano faz, justamente que a gente chama na psicologia de fuga, né? De fugir daquele sentimento que não tem como fugir, que está ali dentro e a pessoa só está mascarando. Sim. Sem sombra de dúvida, em alguns casos pode até ajudar, mas muito, muito pouco, assim. Se a gente for perceber, é uma fuga de fato. Para a pessoa, ela vivenciar, ela criar, ela reconstruir uma nova história, né? Ela construir, na verdade, uma nova história com uma outra pessoa, ela tem que ter ressignificado aquela primeira, porque senão ela vai projetar na outra pessoa vivências da primeira pessoa. Né? E assim com emprego, tudo mais. Então, a gente precisa de respeitar o tempo. Quando eu falo de tempo, eu não estou falando de tempo cronológico, eu estou falando de tempo ali de vivência mesmo, porque o meu tempo não é o mesmo seu. Então, é importante, assim, eu sugiro que as pessoas, que elas engatem, né, ali, numa nova relação, num novo emprego. É mais difícil a gente falar, porque a gente está falando até de uma situação econômica, né? Mas ir numa nova relação, às vezes, adotem, né, um novo pet, porque acontece muito isso, quando elas tiverem, de fato, consciência que eu não devo projetar aquele que se foi nesse novo sujeito. Agora, Nájila, tem uma fase do luto, né, pesquisando sobre o assunto também, que é a culpa. Por exemplo,
um parente, um amigo morreu, por que eu não passei muito mais tempo com aquela pessoa? Por que eu não fiz diferente? Por que a minha relação terminou e eu não fui de uma maneira diferente? Né? Por que foi desse jeito? Então, o ser humano ele costuma se culpabilizar muito sobre questões que ele não tem controle, como a morte, por exemplo. Então, como lidar então com essa culpa que durante o processo de luto é comum ela surgir? Sim. A culpa, ela está presente em todo o processo ali do luto. Culpa no início, né, igual você mesmo citou, por que eu não fiquei mais próximo da pessoa, por que eu não aproveitei, por que eu não viajei? Essa culpa, ela vai existir, ela é comum, né, e a gente não precisa ficar preocupado com ela. E no final do processo, ela vai existir de novo. Culpa de quê? De estar seguindo a vida. Como assim eu estou seguindo a vida depois que essa pessoa faleceu? Eu não devia estar feliz, eu não devia estar voltando a sorrir. A culpa, ela está presente em todo o processo de luto. Então, a gente tem que ter a consciência de que, é normal eu sentir, porém não é saudável. Não é porque é normal que é saudável. Então, o que eu tenho que fazer? Voltar para a realidade. Eu não sabia que essa pessoa ia morrer. Eu estive com ela o tempo que eu consegui estar. E o tempo que eu consegui estar foi bom? Foi. Então, ótimo. Eu tô seguindo a minha vida sem essa pessoa. Mas ela morreu, ela deixou comigo uma história, eu tenho uma história com ela, eu ainda tenho amor por ela, porque a gente não enterra o amor junto com a pessoa. Mas eu tô vivo, então eu preciso seguir, né? Não foi minha escolha perder essa pessoa, não foi. Então eu preciso seguir. Então é a gente voltar para a consciência. Tá certo, Nájila. Agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta, tem a parte final do nosso programa. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas CEURB realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas CEURB. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Vovó, que é mineiro? O que é mineiro? Ser mineiro é ser muitos e ao mesmo tempo um só. Sabia? É ter diferentes receitas de pão de queijo, feijão tropeiro e amar a comida que a gente faz. Olha aqui pra vovó. É passar a tradição de mãe para filho, de vó para neto, sem deixar se perder no tempo. E claro, sempre inovando e trilhando um caminho para o futuro. O bom mineiro gosta de liberdade e faz boas costuras. Gosta de trabalhar e avançar sempre. Mas o mineiro é autêntico. Tem marca registrada, todos reconhecem e amam. Ele sabe encontrar o trem em cima do trem e nasce falando uai. Vovó, e o uai? O uai é o uai. Uai, uai. Minas Gerais, 303 anos de orgulho em ser mineiro. Orgulho de ser do estado que está no caminho certo para avançar. Parabéns, Minas Gerais! A violência contra crianças tem crescido ano a ano. Fique atento aos sinais. Queda brusca no desempenho escolar. Fuga de casa. Lesões, apatia, isolamento e mudanças de comportamento. A violência deixa pistas. Disque 100 e denuncie. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente.
De volta com a parte final do nosso programa, que hoje fala sobre como lidar com a dor do luto. Bom, Nájila, agora a gente vai falar sobre saúde mental, que é diretamente aí afetada, né, com as situações do dia a dia e tudo mais. Como que a gente então deve protegê-la, né, no sentido assim, acolher a saúde mental durante o processo do luto? Porque é comum a cabeça da gente ficar muito cheia, não conseguir se concentrar, ter também, né, como a gente falou no bloco anterior, as atividades do dia a dia, porque a vida não para, né? E muitas das vezes o nosso pensamento quando a gente perde alguém é o seguinte: poxa, perdi alguém e o mundo continua do mesmo jeito. Então, assim, como lidar com essas, entre aspas, paranoias que entram na nossa saúde mental e na nossa consciência durante esse processo do luto, e como acolher essa saúde mental? Então, a gente precisa de buscar ajuda quando se percebe que está difícil. É extremamente saudável para a nossa saúde mental buscar ajuda, acolhimento, às vezes fora até da família, né? A gente tem, às vezes, na nossa cabeça de que somente estar ali na família, ou até envolvido com a espiritualidade, porque eu vejo que é muito importante também, vai nos ajudar. Nem sempre. Às vezes a gente precisa de um olhar terapêutico, de um olhar de fora para nos direcionar, né, para uma elaboração mais saudável. Então, para cuidar da saúde mental, eu preciso me perceber, me autoconhecer, né? Eu olhar para mim e perceber que eu não estou bem, que eu estou tentando, mas que eu preciso de uma ajuda. Uma outra situação é sempre estar envolvido ali na rede de apoio, estar sempre envolvido com coisas que te gerem prazer. A nossa saúde mental, ela precisa do prazer. Então, eu preciso saber o que me gera prazer, porque eu tenho que fazer, que seja um esporte físico, que seja uma reunião entre amigos, um grupo terapêutico, aquele trabalho que eu gosto muito. Então, eu preciso fazer aquilo que me deixa mais confortável. Lembrando que eu não vou estar feliz plenamente em todas as atividades que eu fizer, porque eu estou no processo de luto, né? Então eu vou estar hora feliz, hora triste, e eu preciso, mesmo que eu não tenha vontade de ir, mesmo que eu não tenha vontade de levantar a cama, eu preciso levantar. Eu preciso voltar à vida, porque isso é fundamental para a nossa saúde. Agora, quanto tempo dura o luto, né? Porque a gente sabe que de pessoa para pessoa é subjetivo isso, ou seja, é individual. Mas tem um tempo específico em que vivenciar o luto é saudável? Ou a partir de quanto tempo aquele luto está ali vivenciando com a pessoa não consegue sair daquilo? Quando é que ela tem que ter um start de que, opa, peraí, tá demorando demais esse luto passar, preciso de ajuda? Não existe tempo, né? É igual, né, você mesmo disse, é subjetivo, cada um tem um tempo, a gente não está falando de tempo cronológico, então não existe. Porém, a gente entende pela literatura que o mais difícil é o primeiro ano, porque é o primeiro ciclo que ela vai ter vital sem a presença da pessoa amada. São as primeiras datas comemorativas, por exemplo, vai ser o primeiro aniversário, o primeiro Natal, o primeiro Dia das Mães, Dia dos Pais, assim vai. Então, a referência que eu tenho é do ano anterior. O ano anterior eu estava com a presença daquela pessoa. Então, todo momento eu fico resgatando, nossa, mas ele estava aqui ano passado. Nossa, como que tá difícil? Então, a minha dificuldade no primeiro ano, ela é muito maior. O que não quer dizer, gente, que eu vou passar um ano inteiro chorando. O que não quer dizer também que eu vou passar um ano inteiro depressiva, não é isso. Mas é que é um tempo que a gente entende que é saudável ali para a pessoa estar ressignificando a perda. E é claro que dentro desse um ano ela vai voltar a trabalhar normalmente, né? Porque a gente está falando que a pessoa hoje em dia, ela perde um ente querido e daí poucos dias ela já volta a trabalhar. Então, assim, ela continua a vida dela, mas é mais difícil nesse primeiro ano. O segundo ano, a gente entende que ela já tenha ressignificado porque a referência já é da ausência. E ela começa a entender, por exemplo, Natal. Nossa, ano passado ele já não estava aqui comigo, foi tão difícil, mas eu consegui, né? Então, isso vai dando uma força para aquela pessoa. E lembrando, gente, que se passar às vezes muitos anos e eu me pegar chorando pela falta, né, pela saudade de um ente querido, não quer dizer que eu estou retroagindo, que eu estou voltando de novo a viver o processo de luto, não. É que simplesmente estou sentindo saudade e eu posso chorar, né? Não quer dizer que quando eu passar pelo processo de luto eu nunca mais vou chorar por ele. Isso é acolher o sentimento, né? O que muita gente não sabe fazer e que não faz e que por si só acaba aprisionando ali algo que precisa dar vazão para isso, né?
Justamente, é isso mesmo. É expressar a dor assim como a gente expressa a alegria. Agora, Nájila, justamente disso, né? A gente percebe hoje que quando a pessoa está no processo de luto, é comum haver aquele afastamento, aquele distanciamento, querer, né, entrar meio que num casulo para a pessoa poder ficar, melhorar, né? Voltar o que era, né? Mas se recompor, se reconstituir. Em quais momentos isso é indicado e em quais momentos justamente quem está ao redor precisa falar assim, pessoa, você não está bem, vamos então buscar uma ajuda, saia dessa sua zona de esconderijo, porque já está na hora de voltar à vida, porque afinal a sua vida continua. Se recolher é esperado no processo de luto em alguns momentos mesmo, isso é comum. A gente precisa de visualizar quando a pessoa ela deixa de expressar qualquer emoção. Ou ela não expressa nada, ou ela só expressa tristeza, ou ela se nega a fazer basicamente tudo que ela fazia antes. É claro que após a ruptura de um laço afetivo, né, a morte de uma pessoa, eu não tenho que ficar buscando a minha vida como ela era antes, porque minha vida vai ser diferente. Não quer dizer que vai ser ruim e nem melhor, vai ser diferente. E aí, a pessoa que ela se vê só a todo momento vendo só o ruim, só o muito difícil, ali tá tudo muito dificultoso, aí sim a gente tem que, né, ligar o sinal de alerta, quando eu percebo que não existe mais vitalidade, não existe mais desejo de vida. Agora, Nájila, a gente percebe também que muitas pessoas buscam, né, ao invés de um profissional da área, buscam direto ali questões espirituais, questões, né, de religião, e que muitas vezes acabam deixando só para essa parte. A gente sabe da importância da fé, da importância da religião, mas em qual momento isso é suficiente e em qual momento não é suficiente? Eu devo buscar aí uma saúde mental, um profissional da saúde mental, ou então fazer isso paralelamente? Como que funciona isso? Sem sombra de dúvida, o acolhimento espiritual, ele ajuda muito, né? Eu costumo dizer que o espiritual, ele salva pessoas, né? Assim como também pode prejudicar a saúde mental do sujeito. Então, eu preciso entender que um trabalho não vai excluir outro. Se eu vou lá, às vezes no padre, no pastor, né, para ter um direcionamento espiritual, eu não tenho que excluir totalmente o profissional da saúde. Na maioria das vezes, é importante que eu faça essa junção. Hoje está mais tranquilo, porque eu até vejo que os movimentos religiosos, eles têm sim direcionado as pessoas pro psicólogo, né, pro médico psiquiatra, sim. Mas eu preciso entender que a religião, a espiritualidade, ela é um suporte importantíssimo. Mas em algum momento pode ser que ele por si só não consiga. Então eu preciso sim de uma ajuda. Bom, Nájila, o nosso tempo aí está se encarregando para o fim, né? Está se encaminhando para o fim. Qual aí a sua consideração final, né? A sua mensagem, porventura quem está passando aí por algum momento de luto ou vier a passar por algum momento, como que deve proceder e, sobretudo, a importância de buscar profissionais qualificados para isso. Então, gente, eu entendo quanto difícil, né, é esse processo de luto, de ressignificação, reconstruir a vida após uma perda. É um dos maiores desafios, né, se não o maior desafio do ser humano. Porém, a gente precisa de passar por ele e a gente precisa de entender que se houve a morte é porque houve vida. E que bom que houve a vida. Se hoje eu sofro pela presença de quem eu amo, é porque existiu amor, né? O Carlos Drummond, ele falava sobre isso. O que é a saudade? É a nossa alma dizendo para onde ela quer voltar. Então, se eu tenho saudade, é porque foi bom. E se eu fui bom, eu vou ter o quê? Gratidão por ter sido bom. Então, vamos nos apegar também à história de vida que eu tive com essa pessoa. Não ficar a todo momento preso na dor. A dor faz parte, a gente não pode excluir ela, né? A gente não pode negar, mas é entender que se existe a dor é porque existe a vida e ainda existe o amor.
E assim, é fundamental uma ajuda psicológica nesse momento, né? Se você tem dificuldade, eu costumo dizer que nem é só quando você tem dificuldade, não. Às vezes a pessoa está passando por um processo de uma forma até tranquila, mas ela às vezes procura o profissional para ter um direcionamento. Então, procure atendimento, porque com certeza, sem sombra de dúvida, esse acolhimento ele faz diferença nessa elaboração, que é extremamente difícil. Bom, Nájila, quem quiser saber mais informações, como que pode tirar alguma dúvida com você, procurar também para algum tipo de atendimento? Sim, com certeza, né? Eu sou psicóloga, especialista, né, na área. Hoje eu atendo, né, em consultório particular aqui na cidade de Pará de Minas. Faço atendimentos online também. Estou à disposição, pode me procurar na rede social, né, Nájila Caires, ou através do meu telefone também. E estou à disposição. Que ótimo, então, Nájila, muito obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Obrigada! Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Você que está aí com seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem tem mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!